noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial e hoje no primeiro programa do ano. Feliz Ano Novo a todos. Bom, hoje eu vim falar sobre autodisciplina, aproveitando que nós estamos começando o ano novo, então nada melhor do que você aprender a se organizar, a se autodisciplinar, né? A própria palavra diz auto, significa você sozinho. Então hoje será esse o tema do nosso programa. Antes eu vou deixar um recadinho para você, é o seguinte, nós estamos com a viagem marcada ao Egito, nós vamos em junho de 2016 agora, né? Já neste novo ano, agora eu tenho que me acostumar com o novo ano. E nessa viagem ao Egito, eu vou acompanhar você desde o Brasil. Nós vamos conhecer os principais templos, nós vamos fazer um cruzeiro fantástico no Rio Nilo, nós vamos fazer vivências durante toda a viagem, então é uma viagem fantástica. Eu já fui 2 vezes, estarei indo pela 3ª vez, então para se juntar a mim e ao nosso grupo nesta viagem, basta você entrar lá no site jornadanoegito.com.br, lá está todas as informações, os valores, a data certinho, você pode fazer lá uma pré-inscrição para você receber informações mais detalhadas, então se programe e venha com a gente nessa viagem, que será uma viagem fantástica. Então, jornadanoegito.com.br. Vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é a autodisciplina. O que você pode fazer para se organizar melhor? Por que você não consegue se organizar melhor? Esse é o ponto, esse é o X da questão. A pessoa que não consegue se organizar, geralmente, existe dentro dela um tipo de autossabotagem, onde ela não se organiza porque ela acaba acreditando que ela não merece. Então, ela tenta, mas ela tenta de uma forma errada, né? O que é autossabotagem, pessoal? É quando justamente a pessoa, ela não consegue passar de um determinado patamar na vida, de um determinado ponto. É a pessoa que consegue sempre até um certo limite, a pessoa que... Ou, às vezes ela até consegue um pouco a mais do limite, mas algo acontece e a pessoa perde tudo, ou aquilo que ela ganhou, ou aquilo que ela conseguiu, ela não consegue usufruir, por quê? Ela justamente está nessa autossabotagem, que é um sentimento interno que diz para a pessoa que ela não merece. Então, como a pessoa tem esse sentimento de que ela não merece, ela trata de arrumar coisas para realmente não merecer. Então, esse processo de autossabotagem é meio que automático. Geralmente ligado a essa autossabotagem tem muita culpa. Então, a pessoa que ela tem culpa, que ela acredita que ela é culpada por algo, que ela deixou de fazer algo ou que ela fez algo errado, dentro dela tem um sentimento que diz mais ou menos assim: você fez algo errado, você foi um pecador, uma pecadora, você não merece. Então, esse sentimento faz a pessoa acreditar que, por causa que ela fez aquilo errado, ela merece um tipo de um castigo. E qual é o castigo? É justamente ela não conseguir aquilo que ela mais deseja na vida. Então, a pessoa, ela fica se sabotando literalmente. A pessoa tropeça, a pessoa faz errado, a pessoa se mete em enrascadas. Provavelmente é uma pessoa que, se você é uma pessoa que se autossabota, provavelmente você anda com pessoas erradas, faz coisas de formas erradas, você literalmente faz tudo para não progredir. Claro, de uma forma inconsciente. Então, hoje, o nosso tema hoje é autodisciplina, né? Então, como sair dessa autossabotagem, como se disciplinar? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, que disciplina, o próprio nome diz, é se organizar, né? Então, você precisa também aprender a se organizar. Tem gente que só não consegue porque não aprende novas técnicas, não aprende jeitos de se estruturar. Por quê? Quando você precisa fazer algo, quando você precisa incorporar na sua rotina algo que é importante para o seu progresso, como, por exemplo, estudar, fazer uma certa dieta, fazer algo específico, você precisa se acostumar a este novo hábito, porque não deixa de ser um hábito. Para você se acostumar a esse novo hábito, você precisa lembrar a si mesmo constantemente. A melhor forma de fazer isso é ter um ponto principal dentro de você que diz assim: eu vou fazer tal coisa por causa que eu quero obter tal resultado. Ou seja, você é um lembrete para si mesmo, para que você consiga entender que aquilo que você está fazendo vai levar você a um lugar específico, a um prêmio, digamos assim, específico. Então, isso ajuda muito. E, claro, dependendo do que você for fazer, você precisa se pré-organizar. Gente,
as pessoas, elas planejam na cabeça delas e elas não concretizam nada desse planejamento. Então, elas só, por exemplo, se programam para amanhã começarem a estudar. Mas realmente, essa pessoa, dificilmente, ela programou isso se organizando antes. Então, é importante, por exemplo, se você quiser começar a estudar amanhã, hoje, você parar para estruturar esse estudo. Então, o que significa? Você pega a sua agenda, você coloca lá hora de estudo, de tal hora a tal hora. Você arruma um lugar para estudar, você pensa a respeito para você escolher o melhor horário, o horário que der, o horário que for mais conveniente para você e também, dependendo da casa, um horário que você consiga estudar com mais calma, mais tranquilo. Você precisa se programar para isso, né? Então, se você quer começar, por exemplo, um regime, você tem que se programar, você tem que pesquisar o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você precisa, não é esperar chegar o outro dia e aí você realmente vai ter uma grande dificuldade. Então, vamos lá. Para se organizar, você precisa entender que você precisa fazer sozinho, né? Autodisciplina significa você mesmo. Então, uma coisa que você precisa ter em mente é desistir, gente. Desista dos outros. Desista de esperar. Desista de querer ser visto pelo outro. Por quê? Porque quando você desistir, você vai conseguir progredir muito, porque você vai fazer o que tiver que fazer sozinho. Mesmo que dê mais trabalho, mesmo que seja mais difícil, mesmo que seja algo que você nunca tentou fazer antes, tente fazer sozinho, você vai ver que você vai ter um grande progresso na sua vida. As pessoas, elas não assumem o como. Elas só querem. E aí, muitas pessoas que querem algo, elas ficam esperando que as pessoas, que os outros, geralmente o marido, a mulher, alguém tenha piedade delas, as ajude, as vejam, organizem as coisas por elas, levem elas em determinados locais, lugares. Gente, você tem capacidade também de fazer tudo que o outro faz. Tenha em mente só que se você ainda não consegue fazer o que alguém já fez, é porque você ainda não aprendeu como. Então, aprenda como, pesquise. Hoje na internet tem tudo. Não é desculpa. Então, essa autodisciplina, ela precisa... você precisa ter uma intenção muito clara por trás. Por que eu vou fazer tal coisa? Então, você tem que dizer assim para si mesmo: eu vou fazer tal coisa por causa de tal resultado, porque eu vou me sentir melhor, porque eu vou ter um determinado progresso na minha vida, enfim. Defina muito bem na sua mente qual é o resultado que você quer. Porque daí, toda vez que você for fazer as suas lições diárias, digamos assim, ou semanais, enfim, como você se organizar em direção àquilo que você deseja, você vai se lembrar sempre disso. E você mesmo vai começar a se incentivar, não é o outro. Pare de esperar pelo outro, né? A gente está em um ano novo. Hoje é o primeiro dia do ano, e se você parar para pensar no ano que se passou, talvez você vá se lembrar de muitos momentos em que você deixou de fazer as coisas esperando pelo outro, certo? Então, para com isso, para já, e vamos fazer diferente agora. Defina que você vai fazer por você, mesmo que demore 2, 3 vezes mais, mesmo que seja 10 vezes mais difícil, faça você mesmo, só depende de você. Então, é muito importante você entender isso. Você tem que assumir esse como para conseguir algo muito importante na sua vida. Porque esse muito importante, quem vai usufruir é você, não é o outro. As pessoas, uma ou outra pessoa vai falar: ah, legal, você conseguiu, mas quem realmente vai usufruir é você. Então, acorde e comece a se organizar. Para se organizar, você precisa aprender a se organizar. Eu não sei o que você quer fazer, mas dependendo do que você for fazer, você pode pegar, como eu disse aqui antes, dicas lá na internet, observar pessoas que conseguiram, observar o que elas fizeram. Na programação neurolinguística, a gente tem um exercício que é justamente de modelagem, chama-se modelar. O que é modelar? É quando eu observo algo ou alguém que fez algo e eu modelo, eu copio o comportamento. Então, significa que eu posso aprender a emagrecer copiando alguém que conseguiu emagrecer, em vez de copiar alguém que não conseguiu, em vez de pegar dicas de pessoas que não chegaram lá.
Ou seja, se eu quero me tornar uma empresária, eu preciso ter dicas de bons empresários, eu preciso observar o que esses empresários fizeram, eu preciso observar qual é o caminho que eles fizeram, o que eles aprenderam, o que eles estudaram, onde eles foram, onde eles buscaram. Né? Porque não adianta, gente, vocês quererem se espelharem em pessoas que não conseguiram nada. Então, se você trabalhar numa empresa e você quer crescer e você quer ser, por exemplo, diretor, e hoje você é um simples empregado, você tem que perceber o quê? O que você precisa saber? Então, você tem que começar a modelar esses diretores que estão lá, como eles se comportam, como eles falam, o que eles fizeram, o que eles estudaram, o que eles aprenderam, como que eles se comunicam. Então, essa modelagem é importante. Aí, você vai fazer um plano para que você consiga chegar lá também. Não importa onde você esteja, é possível. É possível, com certeza, você fazer a grande mudança que você deseja na sua vida. Desde que você assuma de uma vez por todas aquilo que você tem que assumir. Assuma como sozinho. Desista do outro. Desista de verdade, porque esperar pelo outro vai fazer você ficar literalmente plantado no mesmo lugar. Pessoal, isso realmente é muito importante de ser entendido. Pare de esperar o outro, tá? Eu montei um jeito de trabalhar com os clientes que é muito interessante, onde num processo de em torno de 10 sessões, eu vou justamente olhar para você onde é o ponto que você segura a si mesmo, onde é o ponto que está te bloqueando, quais são os seus bloqueios, principalmente os bloqueios emocionais. E juntos a gente faz, além de fazer essa descoberta, a gente faz uma mudança dentro desse chip, digamos assim, da sua cabeça. Por quê? Porque é importante você entender que para fazer uma grande mudança na sua vida, você precisa mudar o sentimento a respeito de si mesmo e a respeito daquilo que você quer fazer. Porque se você acredita que você não pode, se você acredita que não dá, fica difícil. Então, você precisa entender por que você passou a acreditar um dia que não pode. Será que alguém te falou algo? Será que foi algo que você entendeu, mas que entendeu errado? Será que foi algo que aconteceu na sua vida que deixou você paralisado? Não importa. A gente vai olhar para isso e juntos a gente vai fazer essa transformação. Por quê? Porque eu tenho 2 momentos na minha consulta. O primeiro momento é o momento onde eu vou te orientar, vou observar com você o jeito que você pensa, o jeito que você age, vou mostrar para você o que você precisa fazer. Nisso eu tenho toda a ajuda dos anjos e dos mentores também, principalmente dos mentores. Desde pequena eu tenho esse dom de conversar com os mentores, de vê-los, de sentir, e eles mostram para mim exatamente qual que é o ponto ali, onde eu preciso trabalhar com a pessoa. Então, por isso que é um processo muito interessante, porque você, de repente, vai começar a pensar diferente, vai descobrir coisas que você nunca tinha parado para pensar. E aí você descobre que, olha, está ali o X da questão, o X da minha questão, e aí você vai fazer a grande mudança que você deseja. E no segundo momento da minha consulta, eu vou trabalhar com você no seu subconsciente. Então, eu tenho várias técnicas, entre elas, a que eu mais utilizo é a hipnose. E na hipnose, eu vou relaxar você vai entrar nesse estado hipnótico, que é um estado de relaxamento leve, onde eu vou trabalhar lá no seu subconsciente através das imagens. Então, a mudança vai começar a acontecer e você vai simplesmente começar a se sentir diferente, a sentir que pode, a sentir que dá. Então, é um progresso fabuloso na sua vida. Olha lá no meu site, você vai entender um pouco mais como funciona o meu trabalho. Eu sou Cristina Long. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que Long é L-O-N-G-H-I. Tem também a minha página lá no Facebook, Jornadas da Alma. Eu coloco postagens praticamente diariamente lá a respeito desses assuntos que eu abordo aqui nos meus programas aqui na Rádio Mundial. Eu vou deixar o telefone para você entrar em contato comigo, marcar a sua consulta, marcar a sua grande evolução. Então, o nosso WhatsApp é 96-965-7748, repetindo, 96-965-7748. Nós estamos falando hoje sobre autodisciplina, né? Autodisciplinar-se é importantíssimo para que você consiga realizar os seus sonhos. Para que isso aconteça, você também precisa observar onde estão os pontos que te atrapalham nessa autodisciplina. Será que é o tempo? Será que é a desorganização? Será que são coisas relacionadas aos outros? Coloca num papel.
Pega um papel e anota o que me atrapalha, o que me ajuda. Gente, você precisa entender que para sair do lugar, para conseguir grandes coisas na sua vida, você precisa se observar, se organizar e tirar as travas. São essas 3 coisas. Então, se observar é importante. Onde eu estou, o que me impede, como eu me sinto, o que eu sou hoje. É muito interessante quando você olha para a sua própria vida 5, 10 anos atrás e você se observa hoje pensando, né, na idade que você tinha 5, 10 anos atrás, e você vai se lembrar que naquela idade você talvez se imaginasse muito diferente hoje. Mas muitas pessoas vão se dar conta que estão iguais, que não mudaram. Então, se isso acontece na sua vida, é importante você entender que você está repetindo o mesmo processo, você está pensando e fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, é importante você entender que para fazer uma mudança concreta, significa assim, uma mudança grande, estruturada, uma mudança legal realmente na sua vida, é importante você entender que você precisa fazer diferente, aprender a fazer diferente, progredir. Fazer as mesmas coisas vai continuar trazendo sempre os mesmos resultados para a sua vida. Então, por que não aproveitar esse primeiro dia do ano e fazer uma grande mudança, né? Decidir fazer essa grande mudança. Vem até mim que eu vou te ajudar com certeza a estruturar a sua vida. Agora, se você quer compreender um pouco mais sobre você, você precisa entender que o primeiro passo é você começar a olhar para quem você é. O que eu tenho hoje na minha vida, como eu me sinto, o que eu faço do meu tempo livre, como eu me organizo em relação às minhas finanças, ao meu tempo, às pessoas, aos meus amigos, aos filhos, enfim. Comece a se observar. As pessoas, elas vivem muito no mecânico. Eu percebo que elas não sabem, elas não percebem as coisas que elas fazem de ruim com elas mesmas. As pessoas, elas sonham, mas elas não param para observar a própria vida. Então, eu vejo muitas incoerências. Por exemplo, pessoas que querem ser grandes coisas na vida, mas elas estão ali no pouquinho, elas não tomam passos, né, maiores para chegar onde elas desejam. Elas simplesmente estão ali na mesma disciplina delas, que é uma disciplina errada todos os dias. Essas pessoas vão continuar daqui 10 anos sendo as mesmas pessoas, com a diferença que vão estar mais velhas. Se esse é o seu caso, entenda que se você não conseguiu fazer até hoje uma grande mudança na sua vida sozinha, é porque você provavelmente não sabe como. Então, você precisa de alguém que te resolva essa questão com você, que resolva com você, né? Então, nesse processo de 10 sessões que eu trabalho com as pessoas, justamente eu faço isso. Eu olho de uma forma muito neutra, né? Porque se eu emocionalmente entrar na sua vida, eu não consigo te ajudar. Eu preciso olhar realmente o que acontece, e eu vou te dizer com todas as letras, não tenho medo nenhum de falar o que tiver que ser dito, para que você entenda o que realmente você precisa mexer. As pessoas, elas vêm cheias de armas, elas vêm cheias de porquês, elas vêm cheias de explicações. E as explicações, elas só são um termômetro do próprio medo que a pessoa tem, porque a pessoa tem medo de mudar. Na verdade, não que ela tenha medo de mudar, ela tem medo de observar as próprias limitações, os defeitos. Elas têm medo de olhar realmente porque que elas não conseguem. E muitas dessas pessoas acreditam que não tem solução, mas tem sim. É muito interessante. Eu tenho pegado essas últimas semanas alguns casos de pessoas que mudaram grandes coisas assim na vida simplesmente com a disciplina diferente, simplesmente com um olhar diferente, simplesmente observando e fazendo diferente. Olha que interessante. Então, tem pessoas que a questão é bastante organizacional, onde eu vou ajudar você a se ajustar a uma nova rotina. Tem pessoas que a pessoa sabe tudo, mas ela já fez tudo, já leu tudo, já participou de um monte de curso, já frequentou um monte de lugares, mas ela continua no mesmo lugar. Essas pessoas, a mudança, ela precisa acontecer de uma forma mais interna. Então, com essas pessoas, eu trabalho mais na parte realmente com a hipnose, com a programação neurolinguística, com todas as ferramentas que eu tenho para te ajudar. Então, o processo acontece de qualquer forma. Olha lá nos meus depoimentos, você vai entender como que funciona esse processo.
Lembrando que o meu site é cristinalong.com.br. Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você estiver dirigindo, você pode procurar depois lá no Google Cristina Long, Rádio Mundial, Cristina Long, Jornadas da Alma, e você com certeza vai me encontrar. Os meus programas também estão lá no YouTube, todos eles. Então, é só você dar uma olhadinha lá na internet que você vai me achar com certeza. Vou deixar de novo o nosso WhatsApp para você marcar a sua consulta, marcar a sua grande evolução na sua vida, porque depende de você. Assuma isso, assuma esse como, assuma eu vou fazer, eu vou aprender a mudar. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 9657748, lembrando que é São Paulo. Bom, então, outra coisa que é importante você entender nesse caminho da autodisciplina é que saber como é importantíssimo. Então, você precisa saber como fazer o que você deseja. Não adianta você fazer pela sua cabeça. Tem gente que perde um tempo precioso fazendo as coisas de formas erradas. Eu vejo constantemente pessoas fazendo coisas erradas, elas não se observam. Por exemplo, tem gente que, para estudar, elas precisam ler em voz alta. E a pessoa insiste em ficar lendo silenciosamente. Essas pessoas não conseguem gravar nada. Tem pessoas como eu que não conseguem estudar no silêncio. Eu, por exemplo, não consigo estudar no silêncio, isso é muito louco, mas se eu tenho que ler um livro, por exemplo, eu tenho que colocar uma música de fundo. Às vezes até rock, é muito interessante. Então, eu descobri isso sobre mim mesma. Então, quando você começa a descobrir como que você funciona, isso já é um grande passo. Então, comece a observar como eu funciono. Por exemplo, no caso do estudo, como eu gosto de estudar, qual o horário que eu fico mais atento comigo mesmo, com as lições. Quantas pausas eu preciso? Gente, cada pessoa é diferente. Não tente fazer igual, não tente seguir a receita do outro que não funciona para você. Você tem que sim observar as pessoas que conseguiram chegar onde você deseja e realmente pegar muitas dicas. Agora, não são todas as dicas que vão funcionar no seu caso. Você tem que observar. Observar é importantíssimo. Eu não vejo as pessoas observando, eu não vejo as pessoas prestando atenção. Elas querem, mas elas ficam no mundo de Bob, né? Onde nada acontece e, na verdade, a pessoa fica ali naquela ilusão toda com ela mesma. Então, por favor, faça essa grande mudança por você, aproveite esse lindo ano novo que nós vamos ter, porque eu defino que o meu ano novo vai ser lindo, então você pode definir também que vai ser lindo, só que é o seguinte, eu assumo o como. Então, você tem que assumir esse maravilhoso, você tem que assumir por você, para de ficar esperando o outro, desista do outro. Quando você desistir do outro, grandes mudanças vão acontecer na sua vida. Vou deixar de novo o meu WhatsApp, nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, eu vou te mandar as informações sobre as consultas. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 969657748, repetindo, 9657748. Eu estou trabalhando todos esses dias normalmente, viu, pessoal? Bom, então, qual é a diferença da pessoa que conseguiu e da pessoa que não conseguiu? A grande diferença é que aquele que já conseguiu, a diferença é o já, né? Um já conseguiu, o outro ainda não conseguiu. É a única diferença. Então, aquele que já conseguiu descobriu como. Se você pegar qualquer pessoa mais idosa, que conseguiu grandes coisas na vida, você perguntar para esta pessoa o que ela fez, você vai descobrir que ela tentou várias vezes, você vai descobrir que ela percebeu muitas vezes, que ela errou, ou seja, essa pessoa se autodisciplinou, ela aprendeu com os erros, ela não foi um milagre. Então, entenda que essa pessoa chegou lá, você também pode chegar. Bom, pessoal, o programa está chegando ao fim. Eu quero desejar para vocês um feliz ano novo. Vou deixar de novo os meus contatos. Então, o WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Entra lá no Facebook, curta a minha página, Jornadas da Alma, e aí a gente pode entrar em contato por lá e você vai receber meus artigos. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até terça-feira. Feliz ano novo para todos e boa noite.